Diferenças de bilhetagem, resolução avançada de problemas. Ou seja, nesse vídeo a gente vai mostrar como resolver diferenças de bilhetagem. Coleta de dados. O que a gente precisa para fazer uma análise de uma diferença de bilhetagem? A gente precisa dos CDRs, que é o detalhamento de chamadas, e é importante ter também o ASR do cliente que tem o invite e o buy separados. Eu vou explicar por quê. Bom, problema de bilhetagem. A primeira coisa que a gente precisa entender quando tem um problema de bilhetagem é se existe diferença no número de bilhetes. Tá? E aqui a gente tem sim ou não. Tá dando uma diferença. A diferença tem mais bilhetes de um lado que para o outro ou tem bilhetes com duração diferente de um lado e do outro? Essa é a primeira análise diferencial e a gente vai seguir um caminho ou outro dependendo dessa resposta. Então, vamos ver os casos onde existe diferença no número de bilhetes. A primeira coisa que eu estou pedindo aqui é para procurar no ASR dos gateways ou da origem se tem chamadas não completadas. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu preparei uma imagem para mostrar para vocês como é que é essa diferença no número de bilhetes. Pode dar diferença entre o fornecedor e o cliente? Pode. E quando é que essa diferença dá? Bom, vamos dizer que o cliente enviou uma chamada, mandou um invite. Esse invite passou pelo proxy, que é você, né, que é a sua empresa. Esse proxy enviou o invite para o fornecedor. O fornecedor enviou esse invite para o outro fornecedor dele, que é o gateway dele. O gateway atendeu, chegou aqui nesse fornecedor, e esse fornecedor mandou um 200 OK, que é um pedido, que é a resposta do atendimento, né? A chamada foi atendida e nesse exato momento houve uma falha na rede. Tá? O 200 OK foi enviado, mas ele não chegou desse lado. Isso significa o seguinte, que nesse fornecedor aqui, ele vai ter essa chamada como completada. E aqui, no seu CDR, você vai ver essa chamada como não completada. Por quê? Porque você não recebeu o atendimento. Isso ocorre por uma falha sua? Não. Ocorre por uma falha do seu fornecedor? Não. Ocorreu porque houve uma falha na rede, ou seja, o circuito de rede caiu. Se você tiver 1000 chamadas começando num determinado momento e cair a rede, você vai ter 1000 chamadas não completadas de um lado e não completadas do outro. Entendeu? Então, sempre que há uma falha na rede, uma falha no servidor, uma perda de comunicação, uma perda de sinalização, você vai ter mais bilhetes de um lado que do outro. O único jeito de não ter isso é ter uma rede perfeita, uma rede que não caia. O que pela internet nem sempre é possível. As companhias telefônicas tinham um pouco menos de problema com isso porque as redes eram determinísticas, tinham redundância, tinha uma série de recursos que a maioria das redes VoIP não tem, ou seja, ela é normalmente uma rede só, muitas vezes pela internet. Seja, havendo uma falha de rede, vai haver diferença no número de bilhetes. Tá? Perdas de sinalização podem ocorrer por falha na rede, que é o que é mais comum, mas pode ocorrer também por um gateway sobrecarregado. Eu começo a enviar aqui chamada para esse gateway que está aqui. Ele não atende, até que dá um timeout aqui e eu mando para trás um 487, chamada cancelada. Aí daqui a pouco ele manda um 200 OK depois da chamada. Pode ser que o 200 OK esteja atendido aqui e aqui eu tenho 408 timeout. Pode acontecer também por um proxy sobrecarregado. Vamos dizer aqui, eu estou mandando um invite, o invite passou. O proxy está com carga de 100%, ou seja, eu tenho todos os meus processos ocupados. Se todos os processos estiverem ocupados, pode ser que eu não consiga processar esses 200 OK e mandar para o cliente. Então, uma outra coisa que eu posso verificar também é a carga do proxy. Se a carga do proxy está em mais de 100%, se ela está batendo em mais de 100%. Então, como é que você faz para descobrir isso? Procura chamadas com 200 OK no fornecedor e no ASR do cliente procura chamadas com 408 timeout. Ou seja, aquela chamada que aparece num CDR e não aparece no outro, na maioria das vezes vai aparecer no ASR como uma chamada que deu timeout. Você pode ainda ter diferença nos bilhetes por outros motivos. Por exemplo, já aconteceu, da pessoa ter duas plataformas e ter mandado a chamada por outra plataforma. Então verifica o IP de origem e destino. Né? Se encontrou, o tráfego foi enviado para outra plataforma. Se não, manda os traces e os CDRs que nós podemos fazer uma análise mais
mais profunda. Mas se vocês fizerem isso aqui, já diminui bastante o tempo de suporte. A gente tem muito chamado, que é basicamente olhar lá no SR Gate e ver que a chamada está lá com 408. Agora vamos falar um pouquinho sobre duração. Por que pode ter diferença de duração? Primeiro motivo é puro erro simples de cálculo da duração para tarifação. O pessoal não sabe qual é o conceito de delay, não sabe qual é o conceito de descarte. Eu convido você que tiver um erro de tarifação a voltar no capítulo de tarifação e entender como é que é calculada a duração para fins de tarifação. Chega a vir chamada aqui que o pessoal não sabe exatamente como é que funciona a questão de cadência e taxa de conexão. Bilhetes com alta duração não fechados são bilhetes de chamadas presas que estão com 2 horas. Isso aqui também é muito comum. Ou seja, eu estou com um problema de chamada presa, não estabeleci nenhum método de Keep Alive. Eu não quero usar a mídia Keep Alive porque ocupa a banda, não quero usar nenhum dos outros métodos. Tive 3 chamadas que ficaram presas porque eu não estou usando nenhum método de Keep Alive. E aí, bilhete, cada chamada daquela é 7.200 segundos. O que é esse negócio de chamada de 1.200 segundos? Se eu não conseguir mandar um buy completamente no meu sistema, ou seja, o buy não chegou, ela vai durar até aquela duração definida no profile. Lá no profile eu tenho uma duração. Vamos ver isso aqui lá no portal de administração. Aqui no portal de administração, aqui no profile, eu tenho... Vou pegar o profile default, eu tenho aqui o timer máximo, no meu caso aqui 7.200 segundos, é o Keep Alive Timeout, é quanto tempo uma chamada fica ativa. Acho que isso agora pode ser definido também por assinante, vou até verificar, só para ter certeza. No Keep Alive, não tem timeout, timeout é por profile mesmo. Perfeito, esse é o profile 7.200, então se nenhum método funcionar para desligar uma chamada, o Keep Alive Timeout vai desligar em 7.200 segundos. E aí eu vou ter um relatório que são as chamadas com timeout por assinante, ou seja, chamadas que foram desligadas por timeout. Normalmente o que a gente faz? A gente exclui essas chamadas de bilhetagem e você pode tratar aqui essas chamadas de longa duração, porque pode ser que uma chamada tenha durado mais de 2 horas, você está jogando ela fora. Tá? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, principalmente com call center, a chamada simplesmente ficou presa porque não existe nenhum método de Keep Alive ou um problema de sinalização mais grave. E isso acaba dando a diferença. Normalmente não dá diferença porque a chamada é eliminada. Teve um cliente que pediu que essa chamada fosse incluída nos bilhetes e aí nós colocamos e aí deu. Em alguns casos pode dar uma diferença significativa. O detalhe também é que se você remover essa chamada e lá na ponta ela não fechar, aí você vai ter problema dos dois lados. Tá? Ou seja, se o fornecedor vai te cobrar e você não vai cobrar o cliente. Então tem que prestar bastante atenção nessa questão. Note uma coisa, não é toda hora que você tem problema de sinalização. O problema de sinalização é uma coisa que deveria ser raro. Bilhetes com suposta diferença de arredondamento. Essa parte do arredondamento o pessoal não entende muito claramente, a gente vai explicar. E SDD alto, né, que é o Session Disconnect Delay, é o tempo que leva para desconectar. Por exemplo, eu mando o buy, leva 5 segundos para desconectar, a chamada vai ter 5 segundos a mais. Então agora a gente vai ver aqui, primeiro, verificar, teve duração alta, essa duração foi de 7.200 segundos, né, ou a duração definida no profile. Então se isso acontecer, uma chamada ficou presa, eu devo ir atrás do guia de resolução de chamadas presas. Se não, verifica taxa de conexão, cadência, delay, descartes e tarifa em ambas as plataformas, ou seja, o básico. Se tiver diferente, está encontrado o problema. O buy está respondido em menos de 1 segundo, pode ser que o buy esteja demorando para responder, então pode ter um problema de sinalização do buy. Se não, envia para o suporte. Vamos olhar mais a fundo algumas diferenças de tarifação. Na versão 4.1 nós incluímos um parâmetro para dizer o seguinte: se eu quero quero a duração medida pelo fim da transação ou a duração medida pelo pedido. Essa é uma coisa que dá uma pequena diferença, mas principalmente para quem está fazendo como é que chama? Limpeza de mailing, que ele não pode passar de 3 segundos, isso pode criar problema. Então o cliente mandou um invite, o pedido da chamada, houve o atendimento.
o início da chamada começa no atendimento. Aí eu recebi um buy e o fim da chamada se dá ao receber o 200 OK. Ou seja, bateu o 200 OK aqui, ou seja, o buy foi respondido, foi transacionado, terminou a chamada. Perfeito? Ok, essa é a maneira normal, essa é a maneira recomendada. Mas alguns clientes, normalmente nessa área, vale quem tem mais poder, o call center vai dizer, não, eu mandei a chamada, recebi o 200 OK, começou aqui, aí eu te mandei o buy, para mim encerrou a chamada. E realmente lá na casa do cliente, aqui termina a chamada. E aí você envia esse buy para frente e esse buy não é respondido pelo seu gateway. Vai levar 5 segundos para dar um timeout. Então pode ser que aqui eu tenha um buy e um 408. Isso aqui leva 5 segundos. Então vai dar uma diferença aqui de 5 segundos entre por transação e por pedido. Se você colocar por pedido para agradar o call center, né, ou agradar o seu cliente, pode funcionar, o seu cliente vai ficar feliz. Mas o seu fornecedor provavelmente vai cobrar pela transação. Então preste muita atenção quando for fazer isso. O que é o correto? Na minha opinião, o correto é por transação, até porque no próprio ISDN, na própria rede pública, é tarifado ao final da transação. Mas muito call center vai dizer, eu já mandei o buy, se você leva 5 segundos para desconectar, problema seu. É uma visão. Por isso que nós deixamos configurável no sistema. Outra questão é a diferença de duração, a questão de arredondamento. Essa questão de arredondamento dá muito pano para manga e é relativamente difícil de entender. O primeiro método que nós chamamos de truncar, na verdade, as medições são truncadas e não os resultados. Ou seja, eu tenho no bilhete o horário que chegou o pedido e em que microsegundo chegou esse pedido. Ou seja, nossa tarifação precisa até o nível de microsegundo. Só que a tarifação da grande maioria dos sistemas é por segundo. Então, para não dar diferença, a gente faz por segundo. Então, se uma chamada começou no 10:37:13, terminou no 10:37:16, ela tem duração de 3 segundos. A gente esquece tudo que tem aqui e vai só por aqui. Tem um invite, começou no 18, terminou no 21. Note que dependendo do microsegundo, isso pode dar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Por exemplo, essa começou em 18:37 e terminou no 21:49. Essa é uma chamada que dá 2 ponto alguma coisa. Não chega a dar 3 segundos. E aqui aparece com 3. Essa chamada aqui começou no 24, bem baixinho, terminou no 28, alto, né? Então ela tem, na verdade, 4,7 segundos, mais ou menos, 4,6, 4,7. E ela vai aparecer com 4 segundos. Então, na verdade, quando você tem truncar, tem hora que beneficia o cliente, tem hora que beneficia a operadora. É bem justo, é a maneira mais justa e a padrão. Então, por exemplo, uma chamada que começou aos 49 e 900 milissegundos e terminou no 50-100 foi uma chamada que teve duração real de 200 milissegundos. Mas a duração para fins de bilhetagem é 1 segundo. Aqui eu tenho uma chamada que começou no 49, 100 milissegundos e terminou no 900 milissegundos. É uma chamada que tem quase 2 segundos, mas vai ser tarifada com 1 segundo, ou seja, um compensou o outro. E uma chamada que começou no 490 e terminou 500, tem 1010, vai também ter uma tarifação de uma duração para fins de bilhetagem de 1 segundo. Então, truncar é o mais justo, é a maneira padrão. Se você quiser, você pode arredondar para cima, dar um pequeno ganho, tá? Aí eu considero os microsegundos e arredondo para cima, ou eu posso arredondar pela média. Se você arredondar pela média, tem perda de arrecadação, de receita. Então, tome cuidado. Se você for arredondar pela média, você pode querer arredondar pela média para agradar um cliente. Lembre sempre que o seu fornecedor não vai arredondar pela média para você. Então preste atenção nessa questão. Nos dois modos de arredondamento, para cima e pela média, a gente considera os microsegundos. No modo truncar, a gente desconsidera microsegundo, considera só o invite. No próximo vídeo a gente vai falar sobre chamadas presas.